Uma nova imagem de Daredevil Born Again está a levantar muitas questões pela internet fora, e uma delas é: será que os vampiros estão a chegar ao MCU? Com referências intrigantes, podem ligar o Daredevil a Morbius, ao Blade e até ao próprio Kingpin, sabemos que está na série. Esta imagem pode esconder segredos muito maiores do que imaginamos, por isso vamos analisar tudo agora. Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Cromo, sou o Paulo, e hoje trago uma análise mais detalhada de apenas uma imagem. Estou a chegar a este ponto. Recentemente a Disney revelou uma imagem, que será supostamente o 6º episódio da série, e esta imagem está cheia de detalhes que precisam de ser esmiuçados. Nesta nova imagem temos um novo fato para o Daredevil e também apresenta um cenário muito mais sombrio, que é uma das promessas para esta nova série do Daredevil. Atrás do Daredevil temos grafites que escondem segredos para estar relacionados a alguns vampiros e também ligações ao Kingpin. Fará uma certa ligação com a banda desenhada de Devil's Reign. A primeira coisa a destacar é o novo fato do Daredevil. Este não é o mesmo traje que vimos na série da Netflix e é um design completamente novo, só falta mesmo os 2Ds no peito, porque ainda não percebi o que é que eles não fizeram. Isto também simboliza uma nova fase com o Matt Murdock e este fato marca a entrada oficial do Daredevil no MCU, onde uma nova aventura totalmente integrada no universo compartilhado e o tom sombrio do cenário em que ele está inserido sugere que a série será muito mais intensa e brutal. E falando da própria série do Daredevil Born Again, esta estreia no Disney Plus em março deste ano e está a ser desenvolvida como uma reinterpretação do personagem dentro do próprio MCU, que promete expandir a história do Matt Murdock como ainda não vimos até aqui. Agora vamos falar sobre as pinturas aqui ao fundo desta imagem. Estas obras macabras apontam diretamente para o vilão Muz, que é uma das figuras mais inquietantes das bandas desenhadas do Daredevil. Mas para quem não conhece, o Muz é um artista criminoso que se destaca pela sua visão perturbadora da arte. Ele não só limita a pintar e a esculpir, ele usa o caos e o terror como as suas ferramentas. Nas bandas desenhadas, o Muz é responsável por criar vários murais feitos com sangue, cadáveres e outros elementos grotescos, e este comportamento faz dele não apenas um vilão, mas também uma ameaça psicológica e visceral ao próprio Matt Murdock. O Muz estreou-se na banda desenhada em 2016, na edição número 11, estava a ser escrita nesse momento por Charles Soule. Ele rapidamente se destacou pela sua natureza, imprevisível e aterrorizante, e para ele a arte é superior a tudo, seja a moralidade, vidas humanas e até a própria lei. Muz vê também o Daredevil como uma espécie de inspiração artística. Ele considera o herói um símbolo do equilíbrio entre o caos e a ordem, o que o leva a criar obras que desafiam diretamente o Matt Murdock, isto tanto fisicamente quanto emocionalmente. Nas histórias da banda desenhada, o Daredevil enfrenta Muz como uma força imparável, tentando parar os seus atos horríveis enquanto lida com o impacto psicológico dos seus crimes cometidos. Mas como é que o Kingpin encaixa em tudo aqui? Ora bem, segundo temos visto do trailer de Daredevil Born Again, já confirmaram a presença do Muz na série. Ele será uma das ameaças que o Matt Murdock enfrentará nesta nova fase e promete trazer o mesmo terror psicológico que vemos nas bandas desenhadas. Sabemos que a série provavelmente adaptará elementos cómics de Devil's Reign, onde o Kingpin se torna presidente da Câmara de Nova York e usa o seu poder político para consolidar o controle sobre toda a cidade. Também a exterminação dos heróis. O Muz poderia ser aqui uma das ferramentas do Kingpin, ou seja, uma arma caótica usada para espalhar o medo e eliminar inimigos de forma criativa e brutal, enquanto o próprio Kingpin mantém uma farsa pública de liderança e ordem. Imagina só o impacto disto na própria história. O Daredevil não estaria apenas a enfrentar Kingpin no campo político e físico, mas também na parte psicológica, enquanto o Muz transforma a cidade numa galeria de horror. E se pensarmos bem, durante a série do Daredevil, a original da Netflix, o Kingpin apresenta muita sensibilidade por arte, inclusive aquele quadro que ele tanto insiste em pendurar no quarto. Tendo em conta este ponto da arte e o que representa o Muz, podíamos ver aqui realmente o porquê do Muz estar a trabalhar para o Kingpin, em que o Kingpin lhe daria a cidade de Nova York com uma própria tela para ele pintar à sua vontade. Consigo já ver o quão épico isto será. Mas voltando aqui à própria imagem, as pinturas que vemos aqui atrás na parede reforçam ainda mais estas teorias. Uma delas parece representar o próprio Morbius, que é só estranho, enquanto a outra tem traços que remetem para um género de um vampiro. Isto pode ser um indício de que Muz está a celebrar figuras sobrenaturais ou que estas referências são pistas de algo maior a caminho. Por outro lado, estas pinturas podem ser apenas simples easter egg para ligar a narrativa de Daredevil a outros cantos do MCU, como o futuro filme do Blade ou até mesmo ao universo da Sony, o Spider-Man Universe, também apelidado SSU. Esta ligação seria interessante, especialmente porque os rumores indicam que a Marvel Studios e a Sony estão neste momento a ajustar a sua parceria, com a Sony a dar mais liberdade à Marvel para usar os personagens do SSU, dos quais ela tem os direitos cinematográficos. Outro detalhe importante é que o filme do Blade foi adiado e neste momento nem sequer temos uma data oficial para a estreia do mês. Então o porquê destes easter eggs estarem aqui? Ora, uma das possibilidades é que a Marvel esteja a usar estas ferramentas para manter a presença, digamos assim, do caçador de vampiros viva no MCU. Isto enquanto o projeto continua a ser adiado. Isto permitiria preparar o terreno para o Blade, isto sem qualquer pressa, introduzindo o conceito de vampiros de forma subtil, deixando aqui algumas referências aqui e ali, preparando assim o terreno. Mas o que é que o papel dos vampiros no MCU é um ponto importante? Além do próprio Blade, a introdução dos vampiros no MCU pode significar muito mais. Os vampiros já foram explorados como uma grande ameaça em várias histórias das bandas desenhadas e a presença deles aqui abre porta para histórias mais complexas e diversificadas, seja através de Muz a referenciar vampiros com a sua arte ou como eventual aparição do Blade ou até do Morbius. Este passo pode sinalizar o início de algo muito maior, uma expansão sobre
sobrenatural que liga personagens como o Doctor Strange, o Blade, até mesmo Moon Knight, para um possível futuro filme dos Midnight Suns. Estas referências também ajudam nós, fãs, a preparar-nos para uma narrativa diferente na era do MCU. Nós estamos a ver o MCU neste momento evoluir para temas mais obscuros, onde a magia, o sobrenatural e o urbano se cruzam num só. Desde os acontecimentos, principalmente pós-créditos de Eternals, a espada do Black Knight e a própria voz do Blade, que se ouve ao fundo. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Até aqui, ao Daredevil Born Again, as peças estão alinhadas para algo muito maior. A questão não é só apenas se os vampiros vão chegar ao MCU, mas sim como eles vão encaixar num universo já tão rico e diversificado. Com tudo isto já discutimos. Desde o Muse, o Kingpin, as referências a vampiros e as ligações ao restante MCU, o Daredevil Born Again não é apenas uma história sobre Hell Kitchen, mas também é uma série que pode ser uma peça central na construção do futuro do próprio MCU. Com a confirmação de que o Kingpin estará em Daredevil Born Again e com as suas intenções políticas mencionadas no final de Echo, parece claro que o arco das histórias de Devil Reign, das bandas desenhadas, será uma grande influência para aqui. Nesse próprio arco, caso não tenhas lido, Wilson Fisk usa o seu poder como presidente da Câmara para controlar os heróis, vilões e a cidade de Nova York. Agora, com Musa a atuar como a sua arma nas sombras, podemos ver aqui um Kingpin ainda mais estratega e calculista. Não só apenas no campo do crime, mas também no cenário político. Este desenvolvimento não só reforça a ameaça que ele representa, como também cria ligações para outras séries e filmes do MCU, inclusive Spider-Man 4. No final de contas, um Kingpin politicamente poderoso pode interferir em narrativas maiores, desde o Spider-Man até ao próprio filme dos Thunderbolts. Este canto de Nova York, Hell's Kitchen, sempre foi um centro de histórias urbanas e criminais, mas agora, com estas referências a vampiros, está a posicionar-se como um ponto de partida para algo mais sombrio e sobrenatural, que ainda não vimos, por exemplo, no MCU. Imaginem só, o Blade ou outro caçador de vampiros a cruzarem-se com o próprio Daredevil nas ruas de Nova York. Isso seria fantástico e criaria um contraste fascinante entre a justiça urbana de Matt Murdock e o confronto direto com as ameaças sobrenaturais. Além disso, ajudaria a expandir ainda mais o MCU, sem depender exclusivamente de narrativas espaciais ou místicas que temos visto até aqui, criando assim uma camada muito mais terrena, mas de igual modo complexa. Seja Daredevil, o Blade ou até os próprios Midnight Suns, são mais do que apenas easter eggs aqui presentes. Daredevil Born Again pode ser um ponto inicial para algo maior, como a formação dos Midnight Suns. Este grupo de heróis sobrenaturais, que inclui o Blade, Doctor Strange, o Ghost Rider, Moon Knight e quem sabe até podíamos pôr aqui o Daredevil, seria uma adição interessante e inovadora para o MCU. Os Midnight Suns representam uma mudança de tom no universo da Marvel e Hell's Kitchen pode ser o palco ideal para esta transição. Enquanto o Matt Murdock lida com o próprio Muse e o Kingpin, estas referências a vampiros podem ser um sinal de que o MCU está a preparar o terreno para o sobrenatural e ameaças muito maiores no futuro, possivelmente pós Secret Wars. Com isto resta a questão, será o Daredevil um dos heróis a lidar com esta nova era do sobrenatural da Marvel? Ou estas pistas são apenas início de algo muito maior? Como sempre, as possibilidades são infinitas e basta que a Marvel acerte no tom e nos guiões, desta vez, e para não levarmos com outra fase de desgraça. Mas agora é a tua vez. Achas que estas pinturas aqui atrás são apenas um detalhe artístico ou estamos mesmo a ver indícios da chegada do Morbius e do próprio Blade ao MCU? Diz-me também como é que achas que o Muse e o Kingpin podem influenciar esta própria história. Deixa-me aí as tuas teorias nos comentários abaixo. E como sempre, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aí um likezinho para ajudar o canal. Caso não o tenhas feito, subscreve. E também, se quiseres ajudar, partilha com amigos que gostem da Marvel. Obrigado por estares desse lado, segue-me nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.